Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, nós estaremos entregando aquilo que o Espírito Santo nessa manhã tem falado ao nosso coração. O Espírito Santo, ele já tem falado com o seu povo, com a sua igreja. Já sentimos a alegria do Senhor nesse lugar, já ouvimos o Senhor falar conosco, e agora nós vamos continuar dando ouvidos àquilo que Deus ele tem para o seu povo nessa manhã. Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos ler, irmãos, todos juntos, versículo 38 e 39. Vamos todos juntos, em uma só voz. Porque estou certo oh, glória. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Isso é para quem crê. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra nessa manhã? Você sabe que você tem um dono? Você tem dúvida que você tem um dono? Ninguém poderá nos separar do amor do nosso Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele mesmo se entregou por amor a cada um de nós. E nessa manhã nós estamos aqui porque o amor dele para conosco, ele é tão grande que nada será capaz, irmãos, dos nossos pecados, os pecados a qual nós cometemos diariamente. Quando há arrependimento, nem ele é capaz de nos separar do amor de Deus. Jesus, ele se entregou para trazer de volta a comunhão dos seus filhos com o Criador, com o Pai, que é o nosso Deus. E nesta manhã nós estamos aqui reunidos em comunhão, nos alegrando na presença dele, porque sabemos que nada pode tirar de nós o amor de Deus para com cada um de nós. Hoje é um culto de celebração de ceia do Senhor, e nós sabemos muito bem que essa é uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que nós precisamos fazer isto todas as vezes para lembrarmos ou relembrarmos os grandes sacrifícios, com grande demonstração de amor para com cada um de nós na cruz do Calvário. E todos os meses nós nos reunimos para estar participando deste ato simbólico. É um ato simbólico, mas é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, pois a nossa esperança é de um dia estarmos participando desta ceia com Ele nas bodas do Cordeiro. A nossa esperança é de que um dia nós estaremos lá e Ele estará servindo a sua igreja, Ele estará servindo a ceia para todos aqueles que conseguirem vencer, que conseguirem passar pelas tribulações, que conseguirem passar pelos processos da vida e chegar naquele grande dia apto a encontrar com Ele nas nuvens para participar da ceia do Senhor com Ele naquele grande dia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, irmãos. Lá no livro de Êxodo nós vamos ver Deus, Ele com um grande plano de salvação
salvação para com a humanidade. Jesus, ele resolve tirar o seu povo da escravidão, e Jesus, ele vai permitir que o povo participe da primeira Páscoa. E nós vamos ver também um ato ali no capítulo 12, quando Deus, ele manda que Moisés prepare o povo para o grande livramento que o Senhor os daria naquele dia. Os irmãos conhecem muito bem a história do povo hebreu que estava escravizado no Egito, quando eles trabalhavam para enriquecer pessoas que não estavam merecendo riqueza. O povo de Deus estava escravizado no Egito até o ponto de Deus levantar um libertador, a ponto de Deus escolher um que os tiraria da escravidão. Os irmãos sabem muito bem, conhecem muito bem a história, que foram muitas tentativas de Moisés de convencer Faraó a dar permissão ao povo sair do Egito para ir oferecer sacrifícios a Deus no deserto. Os irmãos sabem muito bem também que foram muitas pragas que o Senhor enviou no Egito para mostrar que Ele é Deus. E nessa última, Deus agora, quando resolve tirar o povo, quando Deus, ele sabia que o povo sairia do Egito, Deus manda Moisés preparar o povo, manda que o povo fique todos equipados e preparados, porque naquele dia Deus daria o escape para o seu povo. Quando Deus manda no capítulo 12 que o povo prepare ali o cordeiro, que ele iria receber a oferta do povo, e através daquela oferta Deus os libertaria. Deus manda que o povo, ele pegue o sangue do cordeiro e ele passe nos umbrais, ele passe nas vigas, ele passe ali na sua casa, porque aquele sangue seria o sinal que eles seriam poupados, e que aonde aquele que é lavado pelo sangue do cordeiro, a morte não toca. Aquele que é lavado pelo sangue do cordeiro, o mal não pode entrar. Aquele que é lavado pelo sangue do cordeiro, ele não é confundido com o mundo. Aquele que é lavado pelo sangue do cordeiro, ele é mais do que vencedor, porque Deus garante a vitória. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando Moisés manda que o povo se prepare para sair do Egito, e ele manda que ele marque as suas casas com o sangue daquele cordeiro, naquele dia passaria o espírito antes da morte e traria uma grande dor para os egípcios. Aonde tinha um primogênito, o anjo da morte passou e saiu matando, mas aqueles que estavam marcados pelo sangue, eles tiveram escape e livramento. Nós sabemos muito bem, irmãos, que o cordeiro, quando se oferece em sacrifício, ele não faz as coisas pela metade, porque o sangue de Jesus, ele é suficiente para purificar. O sangue de Jesus, ele é suficiente para mudar a história. O sangue do cordeiro, ele é suficiente, mesmo que os pecados que você tem cometido sejam grandes, mesmo que até você mesmo tenha dificuldade em se perdoar, mas eu quero dizer que o sangue do cordeiro, ele te purifica de todo o pecado, porque foi Jesus Cristo quem se entregou na cruz do Calvário para garantir a vitória a mim, para garantir vitória a você, para que você tenha vida, para que você tenha esperança, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, para que você tenha a esperança de que quando ele vier nas nuvens, você não ficará de fora, porque a sua vida é marcada, porque você tem em sua vida as marcas do sangue do cordeiro. Somente aqueles que têm a marca do sangue do cordeiro em sua vida, que entende isso, você tem liberdade para nesta manhã fazer uma reflexão, para nesta manhã você olhar para trás, você olhar para os nossos antepassados, você olhar para o que as escrituras nos mostram, que desde o início Deus, ele já estava apontando para o grande sacrifício que aconteceria através do seu filho, que ele veio como homem e se entregou para que nós tivéssemos vida e a tenhamos em abundância. Louvado seja o nome santo de Jesus. A palavra de Deus diz aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, que nada nos separará do amor de Deus, nada nos separará. Sabe por quê? Porque o investimento que Deus fez na sua vida foi alto, porque o investimento que Deus fez na sua vida, homem nenhum será capaz de fazer igual. Não tem preço que possa cobrir o preço que foi investido em você, o preço que foi investido na minha vida. Não tem valor que possa comprar de volta. Então não tem nada
separar deste amor, que pode tirar você da presença. Não tem nada neste mundo que possa te separar de Jesus. Um dia você estava separado, um dia você estava distante, mas através desse amor tão grande de Deus, Ele te trouxe de volta. Ele te trouxe de volta para que você tenha comunhão, para que você possa se relacionar, para que você possa ter intimidade com Deus, porque um filho que tem intimidade com o Pai, ele sabe que é mais do que vencedor, porque um filho que não tem barreira com seu Pai, ele sabe que ele é mais do que vitorioso, porque um filho que não tem dificuldade de relacionamento com o Pai, ele sabe que o Pai irá conduzir os seus passos, ele sabe que o Pai não vai permitir que ele pereça, ele sabe que o Pai não vai deixar ele em momento algum da sua vida sozinho, porque é um filho que tem liberdade de se comunicar, um filho que tem liberdade de expressar, um filho que tem liberdade de falar, um filho que não tem dificuldade de dizer: Pai, eu errei, mas eu sei que o teu amor para comigo é tão grande que esse erro não é maior do que o teu amor. Eu me arrependo. A palavra de Deus diz que aquele que comete pecado, quando ele reconhece que pecou, que é o primeiro passo, quando ele confessa e ele deixa, ele alcança a misericórdia. E nessa manhã você está aqui porque a misericórdia do Senhor te alcançou. Se nesta manhã você está sentado neste banco, se você está aí ouvindo, se você está aí cultuando a Deus, é porque a misericórdia do Senhor te alcançou. E aqueles pecados que te acusavam, aquilo que te separava de Deus, ele já não existe mais. Sabe por quê? Porque o que era separação, Deus tirou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nessa manhã você tem liberdade. Nessa manhã você pode se derramar na presença. Nesta manhã você pode falar com Ele. Nesta manhã você pode agradecer a Ele. Nesta manhã você pode dizer: Jesus, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, porque até mesmo quando eu já não acreditava mais em mim, o Senhor acreditou. Até mesmo quando meus familiares não acreditavam mais que era possível a mudança, o Senhor acreditou. Até mesmo quando os meus amigos me acusavam, quando a humanidade e a sociedade me acusava, o Senhor acreditou e se entregou por mim na cruz. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que onde algum seria capaz de tão grande demonstração de amor. Por mais que Ele te ame, por mais que Ele diga que gosta de você, por mais amigo que Ele seja, por mais que Ele seja a pessoa mais próxima que você tem, Ele não seria capaz de um amor tão grande como esse, a ponto de se entregar, a ponto de sofrer, a ponto de ser levado à cruz quando não merecia a cruz, para que você não precisasse passar por aquele sofrimento. A demonstração de Jesus para conosco foi tão grande que mesmo Ele não precisando abrir mão da sua glória, Ele abriu. Mesmo Ele não precisando passar pelos momentos de humilhação, sendo humilhado por homens pecadores, a demonstração de amor para conosco foi tão grande que mesmo Ele sabendo que passaria por aquilo, Ele mesmo assim, Ele se colocou à disposição. E Jesus, Ele só chegou a esse ponto não foi porque Ele não sabia o que iria acontecer, foi mesmo por grande demonstração de amor. Está escrito no Antigo Testamento o que iria acontecer. Isaías falou sobre isso. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Jesus, ele não foi convencido por homem ou convencido por alguém que ele precisava vir, que talvez fosse fácil. Não, Jesus, ele sabia onde ele estava entrando. Jesus, ele sabia o preço que ele teria que pagar, porque a humanidade estava separada de Deus. O pecado havia separado cada um de nós do seu Criador. E para trazer-nos de volta, trazer-nos de novo para perto do Pai, para termos momentos como estes que nós estamos tendo agora, que poderia ser ainda melhor, era necessário o sacrifício. Quando o povo estava escravizado no Egito, às vezes você pode olhar a palavra de Deus e você pode pensar que Deus poderia ter poupado os primogênitos porque eles não tinham culpa. Você pode até pensar que na primeira tentativa de Deus para tirar o povo de lá do Egito, Deus poderia deixar o coração de Faraó tranquilo e ele poderia libertar o povo no primeiro momento.
Você pode achar que Deus, ele tratou diferente, mas quem somos nós para entender quais são os projetos e os planos do Senhor? Deus, ele foi falando com o faraó, e a palavra diz que Deus endurecia o coração de faraó, a ponto de algumas pragas serem lançadas ao Egito. Até que no capítulo 12, nós vamos ver este ato, a qual vai apontar para o Cordeiro de Deus, aonde ali nós vimos a comemoração, a instituição da primeira Páscoa, aonde foi celebrada a primeira Páscoa, Páscoa essa, que nada tem a ver com esta Páscoa que é comemorada hoje. Nada tem a ver a comemoração desta Páscoa, que foi instituída ali no Egito, no capítulo 12 de Êxodo, com coelho ou com chocolate, que as pessoas tentam colocar na mente de pessoas para conseguir ganhos, para conseguir vender produtos, mercadorias, e tentar tirar aquilo que Deus, ele tem de bom para a humanidade. E nós sabemos muito bem que a essência e a finalidade da Páscoa aqui não era coelho e não era chocolate, era a libertação do povo, e apontando para o grande sacrifício que seria através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E muitas vezes nós vemos o mundo tentando influenciar as mentes, e tem muitas mentes fracas, se alimentando com qualquer coisa, comendo coisas que não trazem edificação nenhuma. Nós vemos um sistema que às vezes está corrompendo até mesmo a liderança, que por não ter coragem de dizer não para os seus liderados, acaba cedendo ao sistema e permitindo que faça para não desagradar ninguém. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, irmão, se por acaso você é fraco e você não tem coragem de dizer não, você não é apto para fazer a obra do Senhor, porque Deus, ele não escolhe pessoas covardes. Deus, ele não escolhe pessoas que não têm compromisso com a sua palavra. Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com a sua palavra. Porque este povo aqui não é de líder. Este povo aqui não foi um líder que resgatou, que se ofereceu por eles. Vocês foram resgatados, foi pelo sangue de Jesus Cristo, que com grande demonstração se entregou naquela cruz e te trouxe de volta para um lugar que você nunca deveria ter saído. Ah, tudo bem, você saiu, mas o sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado. Quando há arrependimento, há quitação de dívida. Tem muita gente que perdeu a essência. Muitos líderes que não tem mais coragem de dizer não, com medo de perder a ovelha, com medo de se desviar. Se um líder perder uma ovelha porque disse não, é porque na verdade aquela ovelha nunca foi convertida. Deus, ele não escolhe de uma forma aleatória. Deus, ele não escolhe por indicação humana. Deus, ele não escolhe por vontade humana. Deus, ele conhece muito bem quem ele está escolhendo, quem ele está chamando. Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito com aquela grande missão, e Moisés, ele quer colocar alguns argumentos: Senhor, mas a minha fragilidade, Senhor, mas eu tenho dificuldade com isso. Aí Deus diz: Moisés, quem está te escolhendo é aquele que pode corrigir qualquer falha, é aquele que pode trazer de volta, trazer aquilo que você não tem e fazer você ter, porque aquele que está te escolhendo, ele não está escolhendo por indicação humana. Aí Deus diz: Moisés, você tem dificuldade, então tem aí o seu irmão, ele fala muito bem. Não te preocupes quando Deus te escolher para fazer a obra dele. Não fique preocupado quando ele te chamar. Apenas diga: Senhor, eis-me aqui. Porque fazer a obra de Deus não é fácil, irmão, mas é prazeroso. Fazer a obra de Deus não é de qualquer maneira, mas é com zelo, é com temor, é com obediência. Fazer a obra de Deus não é um fardo como muitos pensam. Abrir mão de nós mesmos não é um fardo como nós pensamos. Abrir mão daquilo que nós gostamos tanto de fazer para nos dedicar na obra do Senhor, irmãos, não é um fardo. É uma troca que nós fazemos. É um investimento que nós estamos fazendo. É um investimento que nós estamos fazendo no reino. A palavra de Deus diz que Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. A palavra de Deus diz que as nossas obras estão registradas. E um dia, irmão, você vai ser galardoado por aquilo que você faz aqui em prol do reino dos céus. Não é somente a salvação, que já é muita coisa, que é o que nós precisamos. A
além de nós recebermos a nossa salvação, algo que nós já não tínhamos mais, que tínhamos lançado fora por causa do pecado, ainda tem galardão para quem crê, ainda tem galardão para quem faz o investimento correto. Aí Deus, Ele escolhe Moisés, e Ele coloca Arão para ajudar Moisés, e Moisés, sendo um homem temente, ele obedece. Irmão, agora imagina só, o camarada ir lá enfrentar Faraó, com toda a fúria de Faraó. Aí vem a primeira tentativa, Moisés, Faraó, permita que o povo saia para ir oferecer sacrifício lá no deserto. Aí o coração endurecido de Faraó não permite que o povo vá. Aí Deus diz: Moisés, pois diga para ele que a primeira praga vai chegar. Aí está Moisés ali. Moisés, ele já se ausentou do Egito porque tinha algo acontecido, foi necessário que ele saísse. Ele já voltou talvez não com um olhar tão bem como antes dele fugir do Egito. Aí vem a segunda praga, aí vem a terceira praga, e aí começa uma multidão de pragas, e o povo está lá sendo escravizado, e Deus dizendo: Moisés, eu vou tirar o meu povo, porque esse povo tem dono, e aquilo que é meu eu não dou a ninguém. Eu faço o que eu quero, eu faço como eu quero, e quando eu quero, eu escolho quem eu quiser para tirar o meu povo, para dizer que este povo tem dono, e o dono deste povo é zeloso, e ele tem planos para este povo. Faraó achava que não teria mais o que fazer. Quando ele achava que estava difícil, depois das águas se tornarem sangue, depois de praga de gafanhoto, depois de tantas outras de rã, de piolho, de tantas coisas que aconteceram no Egito, pronto, o Egito chegou no limite. Agora não tem mais nada que possa acontecer. Aí Deus diz: é agora que eu vou mostrar quem é Deus. Aí Deus diz: olha, marque as casas dos meus, porque eu vou passar, e aonde houver a marca do sangue do Cordeiro, aonde houver a marca do sangue do Cordeiro, não haverá morte. Aonde houver a marca do sangue do Cordeiro, não terá morte. Perceba, irmãos, que todas as outras pragas que aconteceram no Egito, Deus poupou o povo de Israel. Deus poupou os hebreus que moravam no Egito. Irmão, mas não estava todo mundo no Egito? Estava. Mas Deus, Ele não vê, irmãos. Deus, Ele não vai tratar todo mundo da mesma forma. Aquele que é escolhido por Deus, ele é protegido. Aquele que é escolhido e separado por Deus, o mal não toca, o mal não vai ter poder sobre ele. Sabe por quê? Porque quem tem criado a proteção dele é o próprio Deus. Aconteceram todas as pragas, nem os animais e nem o povo foi tocado. E quando chega agora essa última, essa foi muito triste. Essa foi muito triste. Aí Deus diz: eu vou matar todos os primogênitos. Eu vou matar todos os primogênitos. Aquele que não quiser ter a sua casa marcada com o sangue do Cordeiro, a recompensa dele será com os egípcios. Aquele que não quiser, irmão, ter a sua casa marcada pelo sangue de Jesus Cristo, Deus, ele não vai se responsabilizar pelo que vai acontecer. O anjo da morte estava passando no Egito. Somente aqueles que estavam marcados com o sangue do Cordeiro foi quem teve o escape. A Bíblia diz que morreram os primogênitos, morreram até os animais, e o povo estava preparado, com a sandália nos pés, com a mochila nas costas, porque naquele dia Deus estava mostrando quem era Ele na vida dos escolhidos. Deus estava mostrando quem era Ele na vida dos escolhidos. E Deus tirou aquele povo do Egito, e Deus deu escape, e Deus deu livramento. E eu quero nessa manhã lembrar a todos vocês que a sua vida está marcada pelo sangue do Cordeiro. Que aquele que tem a sua vida marcada pelo sangue do Cordeiro não precisa se preocupar com aquilo que o sistema ou que o mundo pode querer fazer com você, porque não vai tocar, não vai atingir, não vai ferir, porque o Senhor que marcou a sua vida com o seu sangue, Ele é fiel para guardar a sua vida até aquele grande dia. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nem a morte, nem as perseguições, nem as tribulações, nem os principados, nem potestade, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmão, mas o mundo está me acusando, mas o sistema está me acusando, mas os meus familiares estão me acusando. Aí no capítulo 33,
A palavra de Deus diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí ele diz mais: é Deus quem os justifica. Participe nessa manhã da ceia do Senhor com alegria, com o seu coração tranquilo. Eu não sei se você cometeu algo que entristeceu alguém. Eu não sei se até hoje você praticou alguma coisa que possa ter tirado a sua paz ou tirado a paz de alguém. Mas nessa manhã eu quero lembrar a você: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 7, a parte B diz: o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Nesta manhã, aquele que está em Cristo com o coração arrependido não precisa se preocupar. Esta manhã é manhã de arrependimento, esta manhã é manhã de renovo, esta manhã é manhã de relacionamento, esta manhã é manhã de você participar deste ato simbólico que um dia será com o próprio Cristo nos servindo. Que Deus abençoe a igreja e participe da ceia do Senhor com o seu coração tranquilo e alegre, e que tudo seja para a glória do nosso Deus.